Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Alta Performance Ciclismo, onde a gente busca estar sempre abordando temas relacionados ao treinamento de ciclismo, trazendo dicas, algumas aulas que vocês possam aplicar e melhorarem no pedal, né? Ter uma evolução no ciclismo. O nosso assunto de hoje, ele é bastante curioso, polêmico, se dependendo da abordagem. Vamos falar um pouquinho sobre doping no esporte? Isso aqui tá pegando fogo no Brasil recentemente. Já temos na verdade uma larga lista de ciclistas testando positivo lá no relatório da ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem. E para começar eu quero tocar dois assuntos assim bem breves, dois pontos bem importantes. Primeiro, o doping não é algo exclusivamente do ciclismo, infelizmente, né? A gente vê muitos casos no ciclismo porque vivemos o nosso esporte, mas se vocês forem procurar nessa lista a Autoridade Brasileira Antidopagem, para quem quiser ter mais informações sobre como é realizado o controle antidoping no Brasil, sobre quem delega todas as responsabilidades de controle desse sistema no Brasil, é esse o site, ou abcd.com.br, se não me falha a memória. Inclusive, teve uma pessoa que comentou comigo que recentemente teve um campeonato no Brasil classificatório, campeonato de CrossFit no Brasil, classificatório para o Mundial de CrossFit, e foram testados os 5 primeiros colocados, se não me falha a memória, nessa classificatória, e o 5º colocado foi quem se classificou, porque todos os primeiros 4 colocados testaram positivo. Então, vejam que não é apenas uma questão relacionada a ciclismo, tá? Segundo ponto que eu quero tocar aqui com vocês. Nós já fomos questionadas anteriormente sobre nossa opinião sobre o controle, sobre doping, por aí se vai, e a gente não se posicionou de forma direta e aberta, porque é um tema polêmico. Tem que tomar muita cautela no posicionamento para não gerar nenhuma polêmica, e esse não é o objetivo desse vídeo de hoje, tá? É mais informativo e questionável, então eu vou trazer algumas informações para vocês, junto com algumas questões relacionadas a esse sistema, né? E o principal motivo que me trouxe a gravar esse vídeo aqui é que é simples, é que acabaram as nossas desculpas. Tanto minha, quanto da Vivi, quanto de outros treinadores que a gente conversa. Porque é muito complicado para nós treinadores exigir disciplina, exigir consistência, falar para o nosso atleta emagrecer, falar que ele tem que treinar, falar que ele precisa estar no ponto de investir no medidor de potência. E esse atleta, no final das contas, ele não consegue se aproximar de algumas pessoas no qual ele tem como referência. Então, chegou um momento assim que tipo, acabou a minha desculpa de falar para o atleta, olha, mas é isso, mas é processo, mas é tempo. E sabendo que aquela comparação que ele está fazendo, aquelas referências no qual ele tem, não são as melhores possíveis. E aí, nesse momento, eu já quero deixar uma pulguinha atrás da sua orelha. Quem são as suas referências no esporte? Quem são os seus ídolos no ciclismo? Comece a investigar o histórico desses atletas, comece a investigar a conduta dos seus atletas. De forma oficial, só existe uma forma de você provar que um atleta é dopado: se ele passar por um controle antidoping e for testado por todas as substâncias. De forma empírica, existem muitas formas de você entender se um atleta, se um ciclista faz o uso de alguma substância proibida para levar vantagem no esporte ou não. Talvez no final desse vídeo eu ainda aborde isso aqui um pouquinho mais, passando alguma questão sobre isso, tá? Um ponto muito interessante para vocês. A gente tem duas realidades diferentes: o ciclismo amador e o ciclista profissional. E se eu falar a gente ouve muito falar dos ciclistas profissionais que caem no controle antidoping. Eu já fui uma ciclista profissional. Inclusive, para quem não sabe, eu tenho hoje, dia 31 de agosto de 2022, eu sou uma atleta controlada pela UADA e pela Autoridade Brasileira Antidopagem
pelo meu histórico no esporte, eu tenho que, em todos os momentos, em todas as viagens que eu vou fazer, eu tenho que acessar o site da WADA, que é a Organização Máxima do Controle Antidopagem Mundial, e preencher aonde eu vou estar, que horas que eu vou sair, que horas que eu vou voltar, se eu vou competir, o nome da competição, o endereço do hotel, o endereço da competição, tudo, tá? E já passei ali por algumas dezenas de controle. Então, voltando, se eu falar para você que o esporte profissional, mesmo com essa quantidade de testes positivos, ele é mais limpo do que o esporte amador, pode acreditar. Provas amadoras de grande audiência, algumas que eu corro e que eu adoro, porque são eventos que geram uma experiência muito legal para o atleta. Essas provas dão muita visibilidade em rede social, mas elas não têm controle antidopagem. E aí o que faz? Os atletas amadores, em busca dessa visibilidade que essas provas oferecem, muitas vezes fazem substância, e eu não estou generalizando, por favor, não entendam isso. Mas, se a gente for pegar o principal evento do ciclismo amador hoje no Brasil, os 2 últimos campeões na categoria masculino estão suspensos por controle, por positivo no doping, tá? Então, essas pessoas muitas vezes vão em busca de visibilidade, de ego, de curtida, de compartilhamento, de seguidores, e elas acabam ultrapassando os limites, não do esporte, não da sua fisiologia, mas os limites éticos para conquistarem isso que eles buscam, que é o que eu falei anteriormente. Então, assim, a pergunta que eu faço para você que está assistindo esse vídeo: que tipo de vitória você busca? Que tipo de vitória que o esporte tem a oferecer a um ser humano? Até que ponto é vitorioso usar substâncias ilícitas para conquistar uma vitória e ter mais visibilidade, e ter mais patrocinadores, e ter mais seguidores, e pessoas massageando o ego? Que esse é um ponto também muito peculiar. Aquele ciclista que se dopa para vencer uma prova e se aparecer, todas as vezes que você que está assistindo esse vídeo vai lá e curte o comentário dele, fala uau nos comentários, você está fazendo, sabe o quê? Você está reforçando o comportamento dele. Sabe o que é isso para aquela pessoa, de forma indireta? Continua se drogando porque tá bonito o que você tá fazendo. É só isso. Então comece a reavaliar também os pontos no qual você tem de interação com ciclistas que descaradamente se dopam em busca daquilo que você está oferecendo para ele. E as marcas, grandes marcas que apoiam esses ciclistas, marcas que deveriam ou poderiam estar apoiando um ciclista na categoria de base, organizando um evento, pagando salário para um atleta, para eles ter a oportunidade de se dedicar ao esporte. Por que não desenvolver dentro do esporte, ter uma vida decente? Eu sou um atleta que, se não fosse o esporte, talvez eu não teria conquistado tudo que eu conquistei financeiramente. Então, eu usei o esporte, eu tive a oportunidade de usar o ciclismo para me tornar uma pessoa estável financeiramente. E tem muitas, então o esporte para mim foi uma possibilidade de vida. E essas marcas muitas vezes eles poderiam estar investindo em atletas sérios que buscam trazer resultados para o nosso Brasil, que buscam desenvolver o nosso esporte, mas não. É mais barato patrocinar esses atletas dopados. Essas marcas, elas também estão reforçando o comportamento desses indivíduos. Se eu estou fazendo isso, as pessoas estão curtindo, as pessoas estão comentando, é isso que eu busco, eu estou conseguindo patrocínio, por que eu vou parar? Essas pessoas não se preocupam, na verdade, com todo o ambiente no qual ela está desenvolvendo. Na verdade, ela se preocupa só com o que está chegando até ela, que é a curtida, o comentário e o salvamento. Para mim, Cris, não existe uma outra justificativa hoje de muitos atletas amadores se postarem de profissionais e se doparem. Porque eles se dopam por ego, não é nem pelo prato de arroz e feijão,
Porque não estou defendendo, a gente já teve ciclistas profissionais que caíram num positivo porque eles precisavam dar resultado para garantir o seu prato de arroz e feijão. Esses atletas que a gente tem aí no ciclismo amador que tem testado positivo, não precisa disso. Não precisa. Só que aí o que acontece? Eles se criam como referência, eles frustram muitas vezes as pessoas que querem chegar até ele, porque nunca vai chegar, não tem como chegar. E aí quando, eventualmente, dá o azar de ir numa prova que tem um controle surpresa, frustra e decepciona os seus seguidores. Porque eles também são ídolos. Aqueles ídolos que as redes sociais formam, sabe? É isso. Então eu vou deixar aqui para vocês uma pergunta. Quem são as suas referências? Quem são os seus ídolos no esporte, no ciclismo? Será que essa pessoa tem um histórico esportivo? Será que essa pessoa ou começou a competir ontem e já está ganhando tudo? Será que ela passou por um processo de desenvolvimento e começou a ter resultados? Ou ela tem anos e décadas de ciclismo e de repente começou a ganhar tudo? Vale a pena a reflexão, vale a pena fazer um checklist nos seus ídolos e nas suas referências. Para que lá na frente você não se olhe e fale, putz, eu fui mais um enganado. Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha agregado para você sobre essa cultura podre que é o doping no esporte. E mais especificamente no nosso ciclismo. E principalmente, o porquê que as pessoas fazem isso. Que tipo de vitória que essas pessoas buscam? Será que vale a pena? Até o próximo. Tchau, tchau.